A Renata, gente, ela é campeã mundial de karatê. E ela entrou para Atleta Campeão. E o motivo que ela me procurou foi insegurança, nervosismo, falta de confiança. Isso era uma coisa que atrapalhava demais ela. E eu sei que vocês que estão aí também passam por isso. A Renata precisou passar por esse momento, trabalhar a mente dela, ressignificar algumas coisas para que ela chegasse no campeonato mundial. E quando ela me procurou, ela foi bem clara, ela já tinha um objetivo muito fixo na mente dela. Ela falou, eu quero ser campeão mundial, mas do jeito que tá, eu não vou. Verdade. Não foi, Rê? Foi Então, mesmo. se apresente aqui, por favor, para quem está assistindo. Gente, meu nome é Renata Borba, sou de Conselheiro Lafayette, de Minas Gerais. Tem 18 anos que eu treino Karatê, meu estilo é o Kyokushinkai-Kan. Sempre, desde que eu pisei nos tatames, a minha vontade, meu maior sonho era ser campeão mundial. Tenho inspiração em algumas pessoas, né? Então, desde nova, sempre gostei muito da arte marcial. Mamãe queria que fosse bailarina, mas não deu certo, não. Gostei mesmo, foi do karatê. Então, enfim, resumindo, o início aí é dessa forma. Então, assim, você lembra quando foi exatamente que a gente começou a trabalhar, Rê? Foi em julho. Eu acho que eu acredito que eu tenha a nossa primeira conversa aqui, deixa eu conferir, mas eu acho que foi em julho, mais ou menos, se eu não me engano. Foi uns 4 meses ou 3 meses antes. A gente tinha até pouco tempo para poder trabalhar a minha cabecinha, né? Mas se eu não me engano, foi em julho. Isso, e eu lembro que Aproximadamente foi isso. uma sessão bem intensa. Você já tinha os seus Foi. objetivos claros, mas você estava a um passo de chegar pessoal. Então, a competição para você já não era mais prazerosa, já não era mais. Era uma pressão, eu criei pressão mesmo, tanto psicológica quanto física, porque eu falava assim, nossa, mas eu treino, chega na hora, eu tô cansada, esgotada, sem nem ter lutado. Eu falava assim, o que tem de errado comigo? Eu achava que eu estava treinando errado, até, né, eu falar assim, opa, não pode ser meu corpo. Eu fui tudo quanto é médico, eu fui em médicos, fiz exames que eles me O que pediam. acontecia assim para você? Porque eu achava que podia ser, ou era psicológico, né? O último que eu procurei foi essa parte psicológica. Mas eu achava assim, eu devo ter algum problema de cardio, ou alguma coisa assim, que não desenvolvo, porque toda vez que eu chegava em competição, eu estava ofegante, eu estava cansada, e parecia que eu nem tinha treinado. Parecia um iniciante mesmo, assim, no primeiro dia de aula. Porque o cansaço que eu sentia não era normal. Eu falava assim, eu só posso ter algum problema. Aí eu procurei, fiz exames de sangue para ver se tinha alguma coisa, rastreei de todas as formas, até que o médico falou comigo. Renata, pode procurar uma psicóloga, que o seu problema não é o corpo. Né? Eu acredito que você esteja com esgotamento mental. Você treina, né? Mas como você foca só no seu corpo, você está esquecendo um pouco da cabeça. Né? Então o médico chegou a falar isso comigo. Então, aí foi aí que eu decidi procurar, eu até fiz life coach, né, que não chegou a ser coach esportivo, pelo que eu entendi, mas foi muito bom para o outro lado, mas ainda não atingiu a parte esportiva, que é o que eu queria que focasse. Tá, vamos lá, vamos por partes. O que estava acontecendo? Você já não estava tendo resultado nas competições que você gostaria? Principalmente porque eu me sentia mal. É o que mais me incomodava, que eu participava da competição, ganhando ou perdendo, eu estava me sentindo mal. Principalmente assim, para eu entrar para lutar, parecia que eu estava indo para o fim do mundo. Então não estava ficando mais prazeroso. Isso foi desde uma competição onde eu passei mal. Você passa mal. Eu quero saber quem é que está aqui no chat, tanto no Instagram quanto no YouTube, passa por isso também. Passa por isso. E assim, gente, a Renata, ela foi campeã mundial esse ano. E ela passou por isso também. Então, assim, se você está passando por isso, calma que tem solução. Só que isso é treinável, não é uma dica, não é um post no Instagram, não é um vídeo no YouTube. É treinamento. A Renata, ela fez várias coisas, foi aí 6 meses de trabalho intenso para que ela tivesse esse resultado. Então, assim, o que ela está relatando para a gente? Ela está relatando que a competição não era mais prazerosa, ela chegava na competição, passava mal, ela treinava muito e não via resultado, e aí ela foi até no médico, e o médico falou, Renata, não tem nada de errado com você.
E principalmente eu ouvi as pessoas falando, Renata, você é tão forte, mas chega na hora, 1 minuto de luta você cansa. E tanto que começou com isso dos outros técnicos das outras adversárias, a comentário assim, não preocupa não, ela chega a 1 minuto de luta, ela cansa, aí você consegue ganhar dela. Já cheguei a ouvir isso, então tudo isso me incomodou. Uau, já era estratégia dos adversários que sabiam. Exatamente. Uau. Eu não estava confiante, não chegava 1 minuto, eu estourava. Meu gás ia embora. Mas eu sei que hoje eu entendo que não era o gás, né? Era a parte psicológica mesmo, parte mental, que não estava bem trabalhada. Aliás, nunca foi trabalhada, né? Porque a gente Dessa forma como fizemos. nova, né? A gente sente isso, só que o que acontece com os atletas? Eles vão para uma competição e aí eles passam nervosismo, e aí eles voltam achando, eu preciso treinar mais, eu não estou preparado. E aí eles vão É isso mesmo. E aí esse treino a mais se torna uma cobrança, porque assim, se eu estou deixando de ter minha vida social, se eu estou deixando de estudar, se eu estou deixando de trabalhar para só me dedicar a isso, eu preciso dar resultado para mim, para o meu treinador, para minha família, porque afinal de contas, essa é a minha vida. E aí ele carrega um peso ainda. Além do peso de realmente ter a cobrança pessoal, tem a pressão de tipo, agora é só isso que eu faço da minha vida, eu tenho que dar Exatamente. sofrer demais. Né? E aí ele começa a sofrer. E a minha preparação física começou, assim, preparação física, assim, porque desde o meu foco, né? Quando eu já sabia das datas dos prováveis mundiais que eu poderia conseguir participar, foi lá em 2016 que eu comecei a treinar firme para a competição mesmo do Mundial. Mas que eu decidi dentro de mim que eu precisava do ano passado, que o campeonato foi em novembro do ano passado, né? Foi a competição da China. Então, no início do ano, eu falei, eu vou deixar de fazer tudo. Eu vou deixar de ver minha mãe, de ver meus amigos, de sair. Já fiquei, vários amigos ficaram com raiva de mim, né? Porque eu falava assim, esse ano meu foco é isso. E faltava esse ponto X, e o ponto X foi o treinamento mental. Até que eu descobri, né, o atleta campeão, né, pelo Instagram. Que aí eu falei assim, opa, abriu uma luz no meu caminho. Para quem chegou agora, gente, estou conversando com a Renata Borba, ela é campeã mundial de Karatê, e ela me procurou em julho do ano passado, porque ela não estava mais feliz competindo. Ela ia para a competição, passava mal, cansava no primeiro minuto de luta, e sabia que alguma coisa estava errada, certo? Ela treinava muito bem, mas chegava na hora da luta, não conseguia fazer nada. A gente fez um trabalho e a Renata foi campeã mundial. Quando ela me procurou, ela falou, Maíra, eu quero ser campeã mundial, mas do jeito que tá, eu não vou aguentar. E eu lembro que nos 10 primeiros minutos de conversa, eu logo pensei, se essa menina não mudar isso, ela vai parar. Ela não vai aguentar. E muitos atletas fazem isso, né? Muitos atletas, inclusive, estão comentando aqui no YouTube. Quem tiver no Instagram, vai lá para o YouTube, porque eu estou conversando com o pessoal no chat aqui, estou lendo as mensagens no chat, e pelo menos lá a imagem fica melhor, a gente consegue conversar melhor. E aí eu vou contar para vocês o processo que a gente fez aqui com a Renata, e eu quero ressaltar aqui que a Renata, ela é uma atleta muito dedicada, ela é uma atleta, sabe escutar, ela é treinável. E eu quero só uns minutinhos para eu explicar aqui para o atleta que está me acompanhando, uma coisa que eu ouvi, inclusive, hoje do meu mentor Joel. Claro que o atleta, muitas vezes, não sabe que existe esse trabalho mental e só treina a parte física e não sabe, não conhece. Alguns atletas sabem que é importante, entendem que é importante, mas acham que não funciona, não é para mim. Para que eu vou fazer isso? Certo? Então, e aí eles não procuram, porque acham que, não, eu não tenho problema na cabeça. Não é problema, mas é performance, questão de performance. E assim, muitas vezes é só um detalhe, né? E a Renata, ela estava passando por isso. E ela teve, ela parou de tudo. O atleta a mesma coisa, ele não está dando certo, ele já aquela estratégia não está dando certo, mas ele continua fazendo a mesma coisa. E aí ele culpa os fatores externos. Não, a culpa é do treinador, não, a culpa é do árbitro, não, a culpa é dos meus pais. E quando ele, se ele cair, ele vai perceber que a culpa não é de ninguém, que ele pode mudar a estratégia que ele está usando, que ele pode, de repente, trabalhar algumas outras partes para ele conseguir ter o resultado que ele deseja. E aí, gente, é o seguinte, tudo é treinável. Se você chega na competição e não está confiante, você pode treinar a sua autoconfiança. Se você chegar na competição e tem problema de foco, o teu foco está no adversário, o teu foco está na arquibancada, o teu foco está
em tudo, menos naquilo que você tem que fazer, o que é muito comum, tá? A expectativa de resultado. Você pode treinar o teu foco, a tua concentração para focar no teu umbigo, em você, certo? Tudo é treinável. Porém, presta muita atenção, anotem isso que isso que eu vou falar. Porém, o sucesso é treinável, certo? Todas essas habilidades, motivação é treinável, autoconfiança é treinável. Tudo que você quiser, você pode treinar para conseguir. Ninguém nasce pronto. Como disse o meu mentor Joel, o campeão não nasce pronto. Ele pode treinar. O grande problema é que 98% dos atletas não são treináveis. Essa é a grande diferença. Eles não são treináveis. O que isso quer dizer? Eles até sabem, mas eles acham que não precisa, que é besteira. E aí eles têm lá aquele padrãozinho do que é preciso seguir, e aí eles vão seguindo esse padrão. Eles vão seguindo, né? Atrás da boiada ali. E eles estão vivendo no piloto automático. Eles até entendem que precisam trabalhar alguma coisa, mas não procuram ajuda, mas acham que é besteira, que ninguém tem problema. E, assim, tudo é treinado. Se hoje você não consegue realizar na competição aquilo que você faz no treino, você não tem que treinar mais. Você tem que treinar certo e aquilo que você está com deficiência. Você precisa entender o que não está funcionando para você e entender que isso é treinável. O sucesso é treinável, tá? E quem teve esse insight foi o João Moraes, ele é meu mentor. E eu falei, inclusive, para ele, eu vou falar disso na live, porque isso fez muito sentido. Porém, muitos atletas não são treináveis. Então, se isso servir para você, se veio algum insight para você, pensa com carinho. Porque se você não treinar, você pode treinar com o melhor treinador do mundo. Você não vai não vai chegar onde você quer chegar e você não vai melhorar. Tem um carro passando aí? Veio um barulho, assim, parece que é um carro passando. Está fazendo sentido. Aqui dá um barulhinho. Está fazendo sentido. Então, assim, gente, vamos abrir um pouco mais a mente, tá? Por que as pessoas não querem que seja treinável, né? Por que as pessoas não querem que seja treinável? Porque elas querem o fácil. Elas querem o patrocínio, que o patrocínio caia no colo. Ninguém quer uma estratégia para conseguir patrocínio. Ninguém quer fazer posts diários ou fazer stories e ser chamado de blogueiro para conseguir patrocínio. O patrocínio vem, então o que ela faz? Ela culpa as empresas, ela culpa a atriz, ela culpa o governo. Por quê? Porque ela quer receber, mas ela não quer fazer, ela não quer botar a mão na massa. Por quê? Porque dá trabalho. Treinar a mente não é uma dica, não é um vídeo motivacional. Isso tudo pode te ajudar, sim. Porém, é treinamento diário. E por que as pessoas não querem fazer isso? Esse negócio, tem que treinar minha mente, tem que fazer ali 10 minutos de visualização, tem que fazer essa atividade aqui, tenho que responder na apostila, isso, caramba, é melhor ficar aqui no WhatsApp. Por que as pessoas não querem fazer? Porque dá trabalho. Ninguém quer ser, todo mundo quer ser campeão, mas ninguém quer pagar o preço. Por quê? Porque dá trabalho. Eu escrevi um texto falando sobre como os atletas não conseguem reagir bem à crítica, certo? E o texto falava, não seja humilde. Claro que a palavra humildade tem diversas definições. Eu peguei algumas definições do dicionário e falei, olha aqui, essas definições falam que é isso. Você vai continuar sofrendo porque as outras pessoas vão falar que você não é humilde, então você vai precisar ficar roendo a unha. Tal. A mensagem era para os atletas que sofriam. Porém, o atleta, quando ele lê o título, ele não quer ler o texto e falar, peraí, deixa eu refletir sobre isso aqui. Deixa eu ver o que isso aqui pode me trazer de bom. O que ele quer fazer? Ele quer xingar, ele quer ofender os outros, a mim, no caso, de escrever o texto, porque aquilo lá vai contra aquilo que ele acredita. Então, ele não quer parar e refletir. Por quê? Porque dá trabalho refletir, certo? Dá trabalho refletir. Então, assim, é muito mais fácil você... não, isso aqui é humildade. Não, humildade é tudo na vida, tem que ser humilde, tem que ser, né? Tem que ser... Tudo bem, você não pode ser, você não precisa ser metido, você não precisa ser arrogante. Realmente, humildade é bacana. Tudo. Só que, assim, a pessoa não lê o texto e ela já sai atacando. Ela não reflete sobre isso. É a mesma coisa da questão da política. A política é Dilma para cá, sei lá quem que é do Brasil, agora é 13, 17, nem sei. E aí fica essa coisa, mas ninguém quer refletir os ambos lados. As pessoas simplesmente elas querem dar opinião e elas não querem estudar, elas não querem refletir sobre aquilo, elas não querem meditar sobre aquilo, por quê? Porque dá trabalho. Então, assim, ser campeão dá trabalho. E a Renata, gente, ela é um exemplo, ela está aqui com a gente hoje, ela é um exemplo disso. Quando ela me procurou, ela sabia que tinha mestrado.
Ela sabia que... os atletas que me procuram, inclusive, nunca me pedem dicas, sabe? Porque eles entendem que é um processo, né? E agora eu vou parar de falar um pouquinho, vou deixar você falar. Uhum. E aí eu lembro que eu vou voltar aqui na Renata, porque para quem chegou agora, a gente está conversando sobre mentalidade, certo? Mentalidade de atleta campeão. E a Renata foi campeã mundial, ela foi campeã mundial esse ano de karatê. Só que quando ela chegou para mim em julho do ano passado, eu falei, essa menina vai parar, porque ela não vai aguentar. Enquanto ela não mudar essa mentalidade, ela não vai aguentar. E aí foi que a gente começou um trabalho, certo? E eu me lembro também de quando eu conversei com você, foi antes de eu começar o treinamento. E eu te mostrei uma foto minha da minha luta. Uhum. Aí você ainda comentou assim, no seu rosto que você está com medo. E não é da outra adversária, é de você mesmo. Né? E realmente, através dessa foto, antes dessa luta, foi ali que eu acordei e eu falei assim, não, isso não está certo. Eu preciso ver o que está errado, e o que está errado está aqui dentro, na minha cabeça, não era só no corpo, né? O treinamento estava bacana e o que faltava mesmo era aqui, na minha cabeça. A Uhum. confiança que faltava estava em mim mesmo, não nas outras pessoas. Certo. O que foi que a gente trabalhou, Rê, que virou a chave para você falar assim, tá, agora eu não sou mais aquela Renata e agora eu sou uma nova pessoa, eu sou uma nova atleta. Eu sei que é um processo, eu sei que foram várias coisas, não teve uma É, coisa. O que foi importante para você? Você pode até listar, sei lá, as 3 coisas mais importantes. olha, comecei, quando eu comecei o treinamento, eu fazia muito a parte de respiração, ainda faço. Esse foi um ponto principal, porque toda vez que eu pensava em competição, eu começava a ficar ofegante sem competição lá em novembro, e eu já estava aqui hoje em fevereiro, passando até mal. Então, a parte da respiração foi uma das principais, e uma das coisas que você falou comigo nesse primeiro encontro nosso, foi quando eu comentei com você que às vezes eu parava para imaginar meu adversário, e imaginava com ele. E você virou para mim e falou assim: você vai parar com isso. Você não deve mais imaginar o seu adversário. Você pode se imaginar lutando com ele, mas você vai olhar você no seu pensamento. Uhum. O que ele não. E eu lembro que essa atividade começou a modificar, sim, meu circuito nervoso. Porque antes eu ficava muito ofegante, dava até taquicardia quando eu ficava pensando em mim lutando com outra pessoa, mas quando eu comecei a focar em mim, nesse pensamento, eu comecei a ficar mais tranquila para aplicar até nos treinos. Né? Então, eu tinha paciência durante os treinamentos, lutando com outra pessoa, aplicar aquilo que eu fiz no pensamento. Né? Então, isso aí era uma das coisas que me incomodava. Então, foi a parte de treinamento mental, eu imaginar essa competição, né, dentro da minha cabeça, mas sem focar no adversário. Uhum. E também a parte de meditação foi uma das principais, o exercício, né, de visualização. Isso foi muito, muito importante para mim. E fora todas as mensagens que eu via, né, no Atleta Campeão, e tudo que eu via que quando era negativo, eu já transformava isso, não, mas o que isso tem de bom? Né? O que esse nervosismo, essa pressão que eu estou passando pode me trazer de bom na hora da luta também? Né? Então, essa parte de visualização para mim foi muito importante. Muito bom, muito bom. E não preocupar mais em ser campeão. Isso eu falo. Não, a partir do dia que eu descobri que eu não devia mais preocupar em ser campeã, em ser primeiro lugar, diferente. Eu saí daqui com a obrigação de ser primeiro lugar, toda minha rotina de treino mudou. Né? E a minha equipe também fez a maior diferença. Eu confiar em outras pessoas, porque antes eu não estava conseguindo confiar, porque eu achava que estava à minha volta o problema, né? Até que eu descobri que era eu mesmo. Sim, sim, isso é muito importante, autorresponsabilidade. Então, pelo que você resumiu, aconteceu uma transformação. Você aprendeu técnicas que te ajudaram, você ressignificou algumas crenças limitantes, alguns sabotadores que estavam Sim. impedindo você de ter o seu máximo potencial, de curtir aquela competição, foco extremo no resultado, no adversário. Então, tudo isso você conseguiu corrigir com as técnicas e ressignificação de crenças, né? E aí você começou a ter autorresponsabilidade. Falou assim, tá, peraí.
isso está acontecendo aqui, mas como é que eu posso, o que eu posso, o que eu sou responsável por isso que está acontecendo aqui ser diferente? Então, assim, é uma atleta campeã, certo? Não só campeã mundial, mas ela conseguiu mudar a equipe dela, né? Ela conseguiu transformar todas as questões ali, os atletas que trabalham com ela, legal, tem bastante mensagem. Gente, E acabou com esse treinamento, eu aprendi um pouco sobre liderança, né? Que foi o que juntou mesmo a nossa equipe, né? Ajudou muito nisso também. E eu fui campeã brasileira antes do Mundial. Quando eu fui para o brasileiro, foi setembro, por isso que eu acho que mesmo que foi julho que a gente começou. Eu fui ainda do processo, né, no início do nosso processo, praticamente. Eu cheguei no quarto do hotel, falei, Mayra, me ajuda, Mayra, me ajuda. Não deixa eu ficar nervosa. Como eu já estava no processo, né, de aprendizado das técnicas, ainda falhava um pouco para mim. Eu doida para aprender o que era o tal do flow. Eu deitada no quarto de hotel, eu falei, isso que eu estou sentindo não é flow, ainda é pressão. Então, lá no Mato Grosso do Sul, quando eu competi para o brasileiro, eu ainda tive essa pressão até a minha primeira luta. Quando eu fiz a primeira luta, parece que saiu uma tonelada nas minhas costas. E na segunda e terceira, eu consegui trabalhar um pouco mais calmo. Mas a partir do brasileiro, quando eu voltei, que eu, né, continuei seguindo todas as técnicas que você passou, eu cheguei no Mundial livre, leve e solta. E nunca, acho que eu nunca senti uma coisa, eu até arrepio de falar, eu nunca senti uma coisa tão gostosa numa competição, que você entrar sem medo, sem nenhuma responsabilidade de ser campeão mundial, mas com a maior vontade que eu tive na vida. Né? Ao mesmo tempo que eu não tive essa pressão, eu olhar para os troféus e me falaram assim, olha, você tem que levar um para nós. Eu falei assim, não, eu tenho que fazer o meu melhor aqui hoje. Né? E foi o que eu consegui fazer. E foi o que eu consegui fazer. Graças a Deus, eu entrei no tatame, assim, super tranquila, e eu entendi o que foi o flow. Graças a Deus, consegui entrar no flow. Foi a melhor sensação do mundo. E eu lembro que você simplesmente falou assim para mim, estou indo para a China. E aí eu já estava esperando assim, tipo, tá, ela vai querer conversar, ela vai querer ligar. E não, ela estava plena. Plena. Foi mesmo. E quando eu vi o resultado, eu fiquei muito feliz, muito feliz. E uma coisa interessante também que aconteceu foi que, desse período de treinamento do atleta campeão, eu me sentia como uma militar, seguindo os passos, né, fazendo exatamente o que tinha que fazer, controlando todas as emoções, que eu acho que foi uma das coisas mais importantes até o momento da luta, de eu pisar no tatame, e quando eu fui campeã, quando acabou a última luta. Que eu saí, eu não quis, assim, abracei todo mundo que me cumprimentou, mas a única pessoa que eu queria mandar mensagem era você. Né? Saí, corri lá para fora do estádio, fui pro meu cantinho, aí eu desabei. Aí tudo que eu passei, né, de hoje, do Mundial para trás, desabou nas minhas costas, aí eu chorei, aí eu agradeci, e eu vi que realmente eu consegui mudar. Mas mudar que eu falo não é só virar e falar assim, poxa, a Renata virou outra pessoa. É o controle sobre aquilo que antes não estavam conseguindo compreender que estavam fazendo mal. Né? Eu acho que essa parte do controle foi excepcional. E você ressaltou uma coisa muito importante para você conseguir ter esse resultado, que é a disciplina. Você é treinável, você estava aberta para receber aquela informação, você realizou as técnicas, você mudou a perspectiva, e você teve consistência de fazer aquilo. Quando o brasileiro foi ali 70%, mesmo você tendo ganhado, né, o brasileiro, você ganhou o brasileiro, mesmo assim, você sabia que podia ser melhor e que precisava ser melhor para você ser campeão. Você chegar no resultado que você queria, certo? Então, assim, o que mais que eu falo, gente? Parabéns, né? Que exemplo! Que exemplo! Eu tenho certeza que todos aqui aprenderam muito com a Renata. Eu aprendi muito com vocês, atletas, também. Mas parabéns. E agora? Quais são os planos aí? Bom, esse ano eu tenho a vontade de ser campeã europeia. Né? Não é algo que era sonho meu, mas que eu coloquei como meta para esse ano. Né? Vai ser palpável dependendo das oportunidades que eu tiver
né, com relação a apoios também, e várias outras coisas que a gente precisa organizar até a data da competição. Saiu esse ano, saiu esse mês o nosso calendário, então, assim, eu estou focando numa competição internacional. Tem o brasileiro também, que eu acho importante eu participar, mas eu quero galgar outros títulos internacionais. Até então, vem esse ano o brasileiro. E tem uma competição mundial também de 2000. Com certeza eu vou estar lá, que é no Japão. Quem sabe ser bem. Legal, estaremos lá, então. Juntas. Não estarei, né, presencialmente, mas estarei lá em pensamento, você sabe disso. Eu quero que você deixe um recado para os atletas que passam pela mesma coisa que você passou. Deixa um recado, eu não gosto de dar dicas aqui, né, mas o que você fala para esses atletas que estão passando por isso, que estão tendo essas mesmas questões? O que né, Olha, eu passei 17 anos de treinamento, me pressionando, achando que eu não era capaz, treinando, tendo resultados, primeiros, segundos lugares, graças a Deus, muitos primeiros, mas não entendendo o que realmente me fazia feliz dentro desse processo. Né? Então, o recado que eu deixo é para que as pessoas tenham o interesse em se autoconhecer. Né? As pessoas precisam se conhecer primeiro, para depois conseguir trabalhar a parte exterior. Ter uma equipe, eu falo que hoje, se eu fui campeão mundial, eu fui campeão mundial com você e com minha equipe, foi um conjunto. Então, buscar pessoas que agregam conhecimento, que agregam para você valores. Né? Não adianta também ficar treinando e estar com pessoas ao seu lado que não vão te agregar em nada. Né? Não pode desistir dos sonhos, desistir daquilo que você quer. E outra coisa, não adianta colocar metas e sem ter algum tipo de objetivo, sem criar as suas estratégias para chegar. Eu falo e repito, para quem me perguntar, eu só descobri que eu queria ser campeão mundial de verdade o ano passado. Foi quando eu tomei atitudes para isso. Antes disso, eu pensava em ser campeão mundial. O ano passado, eu realmente decidi ser. Então, quando você se coloca, se propõe a fazer algo, faça até o final e utilize todas as ferramentas que você tem para chegar ao seu objetivo, né? Que seja atleta campeão, porque para mim foi. Obrigada, Rê. Nossa, é incrível. Muito obrigada pelo seu depoimento, pelo seu tempo. Eu sei que a vida é muito corrida, então eu que agradeço pelo convite. Eu amo muito. É um prazer. Sabe disso, a gente está para marcar essa entrevista há muito tempo. E agora deu certo. Eu espero que vocês todos aí tenham gostado, tá? Desse bate-papo. E é isso, gente. Vamos acompanhar a Renata agora nas redes sociais. Fala aí seu Instagram. Ela tem quase 40 mil seguidores. É uma atleta super conhecida. Renata Borba Oficial. Renata Borba Oficial. Ela tem fotos maravilhosas lá, né? Eu sei que você também está... gente, enfim... trabalho em conjunto. Tá? Confere o trabalho dela. Peçam dicas, brincadeira. Inclusive, dancem bastante, porque dançar espanta um pouco o nervosismo e a pressão me ajudou bastante na cardiorrespiratória. Eu vejo essa dança também, maravilhosa. Ajuda muito. Rê, muito obrigada. Bons treinos aí. Eu que agradeço. Acompanhando. Obrigada. Obrigada por fazer parte aí da nossa família do Atleta Campeão, do nosso time. Tá bom? Sim, eu que agradeço a todos. Depois eu vou ler para as mensagens do YouTube e vou responder, tá bom? A Rê também vai responder, vou pedir para ela aqui acessar depois para ela responder as mensagens. E é isso, gente. Muito obrigada, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá o seu curtir, compartilha com outros atletas, tá? Quando você faz isso, eu fico muito motivada, isso, claro, me leva a fazer mais e mais e mais para poder ajudar vocês aí, atletas brasileiros, tá bom? Rê, um beijo, até mais. Beijo. Tchau.